Eu quero ler um texto na qual quero discorrer esta noite. O Sermão da Montanha, exortação à vigilância. Eu quero ler esse texto do versículo 36 ao versículo 39. Está no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Do versículo 36 ao 39 dizem assim esses versículos. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando nós falamos da volta de Jesus, vocês não podem observar que os textos bíblicos apontam para isso que vou dizer agora. O objetivo da volta de Jesus, quando se fala nesse assunto, para a igreja, é gerar esperança. Amém ou não? Porque para nós, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é a razão pela qual nós permanecemos aqui. Pelas experiências que nós viemos passando ao longo da nossa vida cristã. Já poderíamos ter desistido. A gente percebe que alguns desistem, até vem à igreja. Mas você olha no semblante, você conversa com eles, você percebe que aquele primeiro... É quando se perde o primeiro amor. E aí você percebe que o discurso muda, o comportamento já não é tão presente. E a gente tem até vontade de ajudar. Ao falar sobre esse assunto, a pessoa tem dificuldade de admitir. Aí é melhor a gente orar e não falar nada. A gente dá um toque e tal, mas já é o primeiro indício que perdeu, por alguma razão, essa esperança. Mas o que nos mantém na igreja, a razão de ser, de permanecermos fiéis ao Senhor, diante das lutas, diante de todas as provas que passamos, e ainda continuamos alegres, dando glória a Jesus. Você quer saber por quê? Aos olhos do mundo é porque somos idiotas. Aos olhos do mundo somos Maria vai com as outras, né? Somos vaca de presépio, que o pastor falou, que o pastor mandou, a gente começa a repetir. Mas nós sabemos que o que mantém a nossa alegria, em que pesem as desvantagens, as lutas, é a esperança de que vamos para o céu. É isso que nos mantém aqui. De modo que, ao falarmos da volta de Jesus, estamos falando da nossa esperança. Verdade? Isso deve trazer alegria, prazer. Agora, deixa eu dizer uma coisa, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu já falei que eu me converti na igreja metodista. Não, o princípio da minha formação é metodista. E aquela metodista fria. Não é que é o trabalho? Tradicionalérrima, nem nelíssima. Quando eu chego na Breia do Fonseca, e que vejo aquele fogo todo, rapaz, era isso que eu imaginava que seria uma igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado em igreja. Quando eu fui para a igreja metodista, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja e me converti. Já se passam 53 anos. Disseram que eu entrei na igreja para molecagem, meu negócio era garoto. Eu nunca fui mulherengo não, porque sabia que era feio mesmo, então não arriscava muito não. Sabe como é que é? Não foi nada de mulherengo, nada de garota. Eu fui porque Jesus me salvou mesmo. Ele não vai ficar nem 15 dias na igreja. Já se passaram 53 anos e eu estou aguardando a volta de Jesus. É a minha esperança. E nunca me desviei. Já passei luta, tropecei, caí, de cara levantei e continuo aqui. Mas tem uma coisa que me deixava chocado e amedrontado. O que deveria causar esperança é quando aqueles pastores da Breia... Por isso que eu tenho assim, alguns traumas. Algumas coisas eu não gosto muito não. É quando se falava da volta de Jesus. Porque não mostrava a esperança. Mas a cobrança. Está preparado? Está preparado? Não é assim não que vai subir. E tal. Aí eu ficava apavorado, cara. Se a igreja não está preparada. Eu cheguei ontem aqui na igreja. Eu vim das drogas. O bicho solto. Muito doido lá naquele Niterói. Eu já estou condenado, já quase que eu desisti. Mas ao longo do tempo eu fui observando
que a maneira de falar, talvez um pouco... por isso que eu tenho uma certa dificuldade com o obreiro leigo. Eu tenho uma dificuldade, não sou contra, eu tenho dificuldade, por experiência própria. Falou-se e fala-se muitas coisas em nome da teologia, em nome de Deus, que não é isso que está escrito na Bíblia. E aí fala-se coisa que é para ser bênção, acaba sendo maldição. Eu tinha medo de ouvir, toda vez falar, o tema é sobre a volta de Jesus. Eu nem ia nesse congresso, eu nem queria ir. Não, irmão fulano vai falar sobre... a palavra que eu quero trazer esta noite é sobre a volta de Jesus. Aí fazia aquela cara, ele era o bom e nós todos estávamos em pecado. Eu ficava com medo, se eu pudesse, eu saía abaixadinho pelo banco e saía de dentro da igreja enquanto ele falava. Porque me dava medo, me dava pavor, e é pavoroso mesmo. Mas deixa eu dizer, é pavoroso para o incrédulo, para nós é esperança, o negócio é a maneira de falar. Quando falamos desse assunto, é preciso saber para quem está sendo dita essa palavra. Eu sempre trago essa lembrança, irmão. Quem está falando? O que está falando? Para quem está falando? Porque quando se fala da volta de Jesus, para o não crente, é para ter pavor mesmo. Agora, para a igreja, é uma esperança, é uma alegria. Nós já somos salvos, e salvo mesmo. Jesus vem buscar, é a igreja, eu e você. Somos igreja, estamos aguardando a volta de Jesus, sem nenhum medo de condenação. Agora, olha o texto que nós lemos esta noite. Do que Jesus está falando? E foi Jesus quem falou, pessoalmente. Para quem ele falou? O que foi que ele falou? Quando começa esse capítulo 24 de Mateus, começa com um diálogo entre Jesus e os discípulos, que representa a igreja. Amém ou não? E a pergunta dos discípulos a Jesus, diante de algumas coisas temerosas, apavorantes, mas para o mundo. Ele está falando o que ia acontecer nos últimos tempos. Os sinais, o que ia acontecer. E eles em particular chamaram a Jesus e falaram, Jesus, diz para nós, quando será a tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele fez duas perguntas numa só. Amém ou não? Uma coisa são os sinais da vinda de Jesus. Isso é para a igreja. Sinais da vinda de Jesus é para a igreja. Amém? É o cuidado de Deus para você não esquecer da promessa da tua caminhada. E de vez em quando vem um sinal. O sinal não é para te apavorar. O sinal é só para te lembrar. Ei, ele vem, está chegando. Volta e meia tem um sinal, amém ou não? E do fim do mundo? Do fim do mundo é para a igreja. Porque no fim do mundo nós já estaremos com o Senhor, amém? A questão do fim do mundo é problema de quem é incrédulo, de quem não quer saber de Jesus, tem todo o direito de não crer no que nós pregamos, de não crer na palavra profética, de não querer saber de igreja, deve ter até razão para isso, mas eu não estou nem aí. É você que tem que resolver essa questão, porque nós como igreja não temos nada a ver com isso, não diz respeito à igreja. O fim do mundo não é para nós, igreja, não se apavore com isso. Pregadores da Filadélfia, não inverta a questão. O pavor do final do mundo não tem a ver com a igreja. A igreja já é igreja, é salva, tem promessa. Para nós o que nos interessa é observar os sinais. Jesus está voltando e para nós os sinais têm mostrado isso. O que deve gerar no coração da igreja? Não desanime, querido, porque é cada luta que passamos. Cada dificuldade que passamos, é cada experiência terrível, que às vezes dá vontade de desistir da caminhada. A gente diz, ei, não desista, pastor Marcelo, não desista, Jesus está voltando, olha os sinais aí, olha o que está acontecendo. A questão é essa, verdade? E aí Jesus começou a discorrer, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, os homens como é que estavam? Está falando para o mundo. Quem comia, bebia, casavam-se e davam-se em casamento. Não é que seja pecado fazer isso. Eu estava dizendo para ele, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam a vida, sem se preocupar com a questão espiritual. Até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Mas o que aconteceu mesmo no dilúvio? O que foi o dilúvio? Foi um tempo que Deus viu que a humanidade, de então, os seres humanos, habitantes da terra, estavam corrompidos.
Nada diferente do que nós vivemos hoje. A prostituição, a mentira, a falcatrua. Eu acho que se tivesse um pó para cheirar, cheiravam muito pó, só Jesus. Lambia todas. Rapo. O roubo, a violência e tudo mais. E coisas que desagradavam a Deus, decepcionavam a Deus. Não criei um ser humano para isso. Olhando do céu à terra, Deus disse para Noé: Noé, eu estou até arrependido de haver criado a espécie humana. Por que ele chamou Noé? E o que foi que ele disse para Noé? Chamou Noé porque era um justo. Gostaria de dizer para você o que significa isso. Ele chamou Noé o justo, com a sua família. E a questão da justiça de Deus está em Noé, se espraiava sobre a sua família. Noé e sua família, para Deus, era um grupo de pessoas justas. E quer saber, a pastora ora que sempre, por causa de um justo, Deus não destrói uma cidade. Amém ou não? Como foi com Ló, que não tinha nada que ir para Sodoma, Gomorra, nada para ir para lá. Saliente. E lá ele se envolveu. Uma cidade pecaminosa. Qual era a única alternativa para Deus? Vou destruir essa cidade. Não tinha destruído por causa de um justo, Ló e sua família. E como ele tinha que destruir, ele disse: sai daí, sai da cidade, porque eu ainda não destruí por tua causa, mas sai daí, porque não tem jeito, eu vou destruir essa cidade. Era o que estava acontecendo no tempo de Noé. Noé, estou até arrependido de ter criado a espécie humana. Homens, animais, tudo corrompido, eu vou destruir toda a carne. E então faz uma arca. Aí deu as medidas, né? A conformação da arca. Reúne a sua família, mas também um casal de cada animal. E os animais impuros, 2 casais. E coloca dentro da arca. Porque eu vou derramar um grande dilúvio. Vou destruir essa geração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Justo não quer dizer perfeito. Já falei isso para os irmãos, verdade? Quantos justos temos aqui? Ih, Jesus, tem um bocado de gente indecisa aí. Em cima do muro. Mas vamos acertar isso hoje? Para você perder a dúvida. Quer dizer para você? Tem pessoas que, quem está em Deus, permita-me falar isso, sem querer te ofender. Mas só quero que você guarde isso que eu vou te dizer. Por que a gente faz essa leitura? Não é julgamento. Está claro. Quando a gente está em Deus, convicção, alegre, seja qual for as lutas que passemos, nós temos confiança em Deus. Quando você faz uma pergunta dessa, você continua. Alguém fala: levanta a mão. Levanta a mão. Não sabe o que está no meu coração? Olha, deixa de ser falso, porque você está muito mal. Porque quem está alegre mesmo no Senhor, não precisa nem mandar levantar a mão. Quanto justo temos? Aleluia! E dá logo um glória a Deus também. Não é verdade? Isso significa muito mal para você. Quer que eu te diga? Você está mal, mas esta noite eu tenho um recado de Deus para você. Mas eu preciso te falar essa verdade, te alertar. Não fica com essa cara de bom moço, que levantou a mão porque eu sou idiota. Levantar a mão só porque o pastor está falando. Vou te dizer mais algumas coisas que significa ser justo. Até essa atitude de você pensar ou se referir assim ao teu pastor indica que você está muito mal. Sabe o que é um justo, querido? Não era justo com sua família. E para não destruir, Deus mandou preparar uma arca para separar os justos. Porque os injustos já estavam condenados à perdição, à destruição. Separa aí os animais, prepara a arca. Deixa eu dizer uma coisa a você. Justo é aquele que é justificado pelo Senhor, nesse sentido bíblico. Não quer dizer perfeito, que não tem pecado, que não tem erro. Não seria humanamente impossível isso, não é verdade? Justo na concepção de Deus é aquele que foi justificado pelo Senhor, foi impactado pela sua palavra, teve um encontro com Jesus, teve um encontro mesmo, e um encontro tão real, que esse encontro provocou uma mudança de vida, e essa mudança de vida fez ele entender o que é servir a Deus, e passa a ficar abalado. Vou dizer a minha experiência, fica tão impactado,
que passa automaticamente, não precisa ninguém dizer discipulado, é uma bênção o discipulado, independente de alguém te discipular, introspectivamente você começa a sentir isso, você perde o prazer pelo mundo, você perde o pique mesmo, e por isso que muita gente, fulano quando está no primeiro amor é um saco, enche, só fala em Deus, só fala em ninguém, só quer estar na igreja, só vem com a Bíblia na mão. Pois é, querido, porque foi impactado pela palavra, teve um encontro com Jesus, a vida muda, os propósitos mudam, o pensamento muda, a visão muda, e muda até as nossas perspectivas são outras, só queremos estar com o Senhor. É verdade, isso é verdade. Pode ser que nas igrejas 30% só ainda mantém isso, em qualquer igreja, mas Jesus ainda não veio, por isso que nós pregamos seriamente, ainda podemos acertar. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu fui impactado, já falei para os irmãos de onde eu vim, não entendia nada de igreja, nem queria saber, achava uma bobeira, achava que as garotas da igreja umas bruxinhas, aquela roupa esquisita, aquela saia comprida, aquele cabelão amarrado na cabeça, coisa horrorosa, nem queria saber que era garota de igreja. E os rapazes para mim eram uns idiotas, uns panacão, caretão, cara. Eu vinha da droga, é tudo careta para mim, que nem uns idiotas, olhando para ele assim, pô, que ideia, né? Gente do mundo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos queridos? Uma palavra. As mulheres estavam evangelizando lá em casa, era a Adileia, que hoje é minha cunhada, a irmã Sula e Lourdes, a gente chama de Lourdes Galdino, aquelas mulheres denodadas, humildes, de oração. Sabe que mulher de oração? A Adileia era uma garotinha, ela ia no meio intercedendo. E eu tocava numa banda de rock, roqueiro doidão, bicho. Aonde que eu queria ouvir aquela caduca me falar de Jesus? Nada, cara. Pô, eu nem entendia direito o que eles falavam. Mas um dia Jesus abriu meus ouvidos. Eu disse para ela, irmã Sula, eu com 18 anos, sou músico, estou com uma opção de projeto na minha cabeça. Como é que eu vou para uma igreja? Deixa eu viver um pouco mais a música e tal, quero... E depois, sim, quando eu estiver mais velho, eu vou para a igreja, talvez, não sei. Ela não titubeou, disse, olha, só vou dizer uma palavra para você, está tudo bem. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas, e o mais, né, lhe será acrescentado. Irmão querido, não sei como aquela palavra foi como uma seta, no meu coração. Fiquei paralisado. Que sabedoria que eu achei naquela palavra. Meu Deus, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Fiquei mudinho, cara. Eu não sei o que eu fiz, não sei se foi para o meu quarto, sei que eu levantei dali, mas na verdade fiquei até com vergonha. Que palavra! Eu acho que foi aquela palavra, foi aquele dia que o Senhor detonou meu coração. Naquele dia Jesus entrou no meu coração. No domingo eu fui para o baile. Fomos tocar, acho que foi até aqui em Raiz da Serra. Não foi baile não, foi um show que nós participamos. Quando eu voltei para casa de madrugada, ainda clareando, eu vi minha mãe orando, já contei isso para os irmãos, e aquilo me impactou. Completou o quadro, aquela palavra que eu vi. E a minha mãe disse a seguinte palavra, Deus, salva meu filho Biraci. Ela não sabia que eu estava muito bêbado, cara. A gente tomado muito Cuba Libre, que a gente tomava naquela época, né? Aqueles comprimidozinhos bravos, aqueles ácidos. Eu com o sapato na mão, parado assim. O sapato caiu da mão, não sei nem para onde foi até hoje. Aí fiquei olhando para ela, aí fui para o meu quarto, já fui abalado. Aquele dia Jesus entrou no meu coração. Agora, naquele dia, eu não consegui dormir um pouco, nada. Clareou o dia, fui lá, peguei o meu instrumento e doei para o diretor da banda. E disse, eu estou me demitindo, não quero mais, porque a partir de hoje eu sou crente. Não sabia nem falar direito. E voltei para casa. Não me respondeu nada, ele ficou assim me olhando. Irmãos queridos, naquele dia Jesus entrou no meu coração. Naquele dia, eu perdi todo o interesse pela música, pela banda, não queria mais saber daquilo. E fiquei tão abalado. Na segunda-feira, à noite, eu não ia ao colégio, mas fui. Aí vi uma moça falando de Jesus, e falei, você está falando esse negócio de crente, está falando aí? Qual é a tua igreja? Eu sou da Metodista, você pode ir comigo lá? Não vou poder ir com você, mas quarta-feira é o culto.
Você pode chegar às 7h30, eu estou no portão, te espero. Ela pensou que eu estava querendo me engraçar, né? E naquela noite, entreguei oficialmente meu coração para Jesus. 53 anos se passaram, eu continuo aqui, aguardando a volta dele. Mas a partir daquele dia, os meus sentimentos mudaram. Algo entrou no meu coração. Eu fumava 2 carteiras de cigarro ministro, king size, aquele grandão, charrão assim, charutão. Tinha o pau em tudo. Quer saber? Quando eu voltei para casa, agarrei o cigarro e entreguei na mão da minha mãe. Mamãe, não fumo mais. Tinha um cordão de ouro no pescoço, aquele cheio de desenho de macumba, que eu nem sabia que era aquilo. Meu avô era pai de santo, me deu aquele cordão para fechar meu corpo. Fechou nada. Jesus entrou e pronto. E ele começou a me queimar, arranquei aquele cordão, não quero mais saber disso, não sei nem porquê, devolvo para o meu avô lá. Ele vai ficar triste, então joga fora. E nunca mais voltei para nenhum lugar que eu participava antes. E fui para a igreja. E estou até hoje. O meu prazer é servir ao Senhor. A minha alegria é estar na igreja. Se eu puder, eu passava o dia inteiro aqui na igreja. E a minha esperança é a volta de Jesus. Já passei muita luta, já passei muita experiência. Continuo aqui, não tem lugar melhor, não tem coisa melhor. Eu faço parte da igreja que vai morar no céu. E eu quero ir. Não sou perfeito, a porção de deficiências, a porção de defeitos. Mas Deus dizer, eu entendi muito bem. Não são as minhas virtudes e não serão os meus defeitos que vão me tirar do Senhor. Mas a minha confiança nele tem me mantido até aqui. Um dia eu entreguei meu coração para Jesus. O Jesus que me salvou mesmo. A misericórdia dele que foi sobre mim naquele dia continua até hoje. O sangue que me purificou, poderoso, continua purificando. E eu estou esperando a volta de Jesus. De modo que, para a igreja, porque para a igreja, querido, você é salvo, mas não tem mais fraco, mas é salvo. A misericórdia de Deus não tem fim. Não para a igreja, mas para a igreja. Qual a diferença, querido? Sabe qual é o problema? Que as pessoas têm que ficar, a igreja é tanta coisa que tem, acho que vai subir assim. Deixa eu dizer fazer uma distinção para você. Sabe o que é a igreja? E tem a igreja invisível e a igreja aparente. Não se choque com o que eu vou te dizer, querido. Aqui tem 2 igrejas, em qualquer igreja tem 2. A invisível e a visível, amém? Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Tem cartão de membro da igreja, mas não é igreja. É até pastor, mas não é igreja. Canta, dança, toca, prega, declama, nhanhanhã, mas não é igreja. Quem é a igreja? É aqueles que foi salvo pelo Senhor. São aqueles purificados pelo sangue da cruz do Calvário. Amém? E eles têm característica. A igreja conhece os 5 fundamentos. Princípio de autoridade, princípio de submissão, princípio de obediência, princípio de honra e princípio de excelência. Você quer ver quem é a igreja? Igreja, você vai chamar até de boi, né? Vaca de preserva, baixa a cabeça para tudo, sim. A igreja reconhece a autoridade do pastor. Quantas pessoas você conhece aqui que são zombadores, zomba do seu pastor e não obedece mesmo? Às vezes a gente fala alguma coisa aqui com toda a confiança, com toda a certeza, para o bem da alma. Não, o pastor dele tem a maneira dele ver, eu tenho a minha. Deixa o pastor com a ideiazinha dele para lá. Ainda fala zombando, ideiazinha. Eu sou servo de Deus, querido. Embora não seja perfeito. E o pastor por isso que é ministro, representante de Deus aqui. Amém? Por isso que não toquei no meus ungidos. Se você está na igreja, zomba do teu pastor, não se submete, não dá satisfação, vai para onde quiser, faz o que quiser e ainda zomba. Eu vou te dar uma informação. Eu tenho a impressão que você não é igreja. Você pode estar muito tempo, mas não é igreja. Por isso podemos fazer com confiança, querido. Só não vem buscar gente como você. Porque não é igreja. Está na igreja, mas está fornicando. Está na igreja, mas está adulterando. Está na igreja, mas gosta de tomar os teus goró. Ainda diz, não é bem assim. O pastor tem a maneira dele ver. Eu sou contra. Não te aconselho.
Está na igreja, mas mente. Está na igreja, não pode jogar o time. Oh, não vamos falar em futebol não, porque minha reunião não permite. Botafogo já perdeu de 2-1 ontem, não quero falar nesse assunto não. Mas se o time dele jogar, a esposa, pastor, irmã, cadê teu esposo? Ah, pastor, que luta, as crianças ficam chorando em casa. Mas estou sentindo, não, porque o time dele quando joga, é uma luta, não vem mesmo. Não posso vir sozinho com as crianças e tal. É a igreja isso? Amém ou não? Quem é a igreja prioriza o reino. Prioriza o reino, amém ou não? Prioriza. Preciso falar mais alguma coisa? Não assume responsabilidade nenhuma. Vem à igreja hoje, pode esperar que daqui a uns 4 domingos você não vai ver ele na igreja. Não, estava aí, não. Precisa estar na igreja todo dia. Quem é a igreja quer estar na igreja todo dia, amém ou não? Verdade, já perdeu o pique. Então deixa eu te dizer, qual é a igreja que não é igreja, que está dentro da igreja, todo enrolado, todo comprometido com o pecado? Certamente não precisa nem falar. Não é essa a igreja que Jesus vem buscar. A igreja que já tem em si, por natureza, a esperança, é a igreja invisível. Quer ver como dentro da igreja tem outra igreja que não é igreja? Parábola das 10 virgens. Jesus que contou. A fofoca quem fez foi ele. Só vou repetir. Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que se prepararam para participar das bodas. A gente conhece aquele costume judaico, né? No casamento, 10 virgens. Isso representa a igreja, ou não? Se prepararam para participar das bodas. E havia aquele cortejo, né? Cada uma tinha sua lamparina, levando o seu azeite. 5 era prudente, era a igreja invisível, compromissada, comprometida com o Senhor. Mas 5 não era. Imprudente, chama até de louca, que tinha lamparina, mas não tinha azeite. Deixa eu dizer a você, azeite representa o Espírito Santo. Se não tem o Espírito, provavelmente não é a igreja. Se prepararam, perfilaram e aguardavam o noivo, a chegada do noivo, que vinha buscá-las para encontrar-se com ele para as bodas. Se prepararam, se vestiram, todas elas, como igreja. Pegaram a lamparina, a roupa adequada, aguardando o noivo. 8 horas da noite, retoque e tal, maquiagem. 9 horas da noite, 10 horas. Aí deu um cansaço. Todas elas adormeceram. 10 para meia-noite. Meia-noite! Ouve-se um grito, eis o noivo! Levanta rapidinho, sai ao encontro. O problema não é ter dormido, o problema é não estar preparado. Quando levantaram, que encontrasse com o noivo para a boda, descobriu-se que 5 delas, as imprudentes, não tinham o óleo, não tinham azeite. Por favor, foi as outras 5. Você que tem azeite, me venda um pouco do teu azeite, que eu estou sem azeite aqui. Já não posso fazer isso. Senão vai faltar a nós e a você também. Vá procurar quem queira vender para vocês. Saíram correndo apavorada. Não dava mais tempo, mas saíram. E não conseguiram o azeite. Nesse ínterim, o noivo chegou. Entrou para as bodas. Fechou a porta. E quando está lá na bodas, na festa, volta as 5 imprudentes que não tinha o óleo, não tinha azeite, não tinha nada. Abre-nos a porta, abre-nos a porta. Segundo aspecto, porque não era a igreja. O noivo disse, não vos conheço. Deixa eu te dizer, Jesus conhece a igreja. Se fosse igreja, ele jamais diria que não conhece. Porque Jesus conhece a igreja, com fraqueza ou sem fraqueza. Jesus conhece a mim e a você. Se você é a igreja, Jesus conhece você. Segundo aspecto, não tinha óleo. O óleo é o Espírito Santo. Se não tem o óleo, não tem azeite, não é a igreja. Porque a igreja tem azeite, a igreja tem óleo, a igreja tem o Espírito Santo. É isso que caracteriza a igreja. E Jesus conhece a igreja. Se eu posso, você dava um aplauso. Quem é a igreja, dá um aplauso aí. E vai logo dando um glória também. Está entendendo o que eu estou falando, querido? Portanto, a igreja, pastora Fabiana, não precisa ficar preocupado
Se você é a igreja, essa mensagem é para trazer esperança ao teu coração. Mas se você não é a igreja, tem duas opções. Ou você acerta o passo, porque Jesus ainda não veio. Ou você tem mais é que ficar com essa cara me olhando aí, preocupado. Mas dá tempo, amém ou não? Essa mensagem é de esperança para você ser a igreja. Agora, se não é igreja, é de preocupação. Que bom que pelo menos você se preocupe. Vê se o discurso não mudou. Como foi nos dias de Noé, vai ser assim na vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé eles viveram completamente alheios das coisas de Deus. Viviam, comiam, casavam, desmanchavam o casamento, faziam outro casamento, andavam lá nas suas farras e esqueceram que existe um Deus no céu. Esse precisa se preocupar. Aí veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Nem perceberam que Noé já tinha entrado na arca com a sua família, a arca estava fechada. Abre-nos! Não teve jeito. Eles tiveram que ficar. Essa mensagem não é para a igreja, querido. Não é você, não se preocupe, não é para você. Você não corre nenhum risco de ficar de fora, se você é justificado pelo Senhor. Ei, igreja do Deus vivo, olha para mim. Essa mensagem não é para preocupar você, nem para deixar você com a pulga atrás da orelha, e nem se sentir chocado, amém? Essa mensagem é para alegrar o teu coração. É o que não é cristão, é quem não crê em Deus, é quem não se interessou, até nem gosta, vem, até na igreja vem só para quebrar o galho, porque a esposa convidou, não sei quem convidou. Eu estou sempre na igreja, mas não é igreja. Essa mensagem do capítulo 24 de Mateus é para preocupar quem não está no rol da igreja. Porque para a igreja, querido, é esperança. Toda vez que falar no arrebatamento, tanto que Jesus teve preocupação. O Senhor Deus, ao montar a Bíblia, teve preocupação. Para os que não querem saber, não tem nenhuma notificação. É só o resultado. Vai vir o dilúvio e vou acabar com todo mundo. E nos últimos dias, e para a igreja, Jesus teve tanta preocupação, pastor Oswaldo, com a igreja, que ao longo do tempo, qual era o discurso? E ouvireis falar de guerra. Sempre teve guerra, pois são sinais. Para quê? Ei, é para lembrar você, toda vez que você vê violência, guerra, é um sinal para você lembrar, Jesus vai vir mesmo, olha só os sinais. Rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. Para que isso? É só um sinal para você lembrar, ele está vindo, amém ou não? Pai contra filho, filho contra pais, terremoto em toda parte, furacão, tempestade, tremores de terra. São sinais para você lembrar que Jesus está vindo. Olha a preocupação, periodicamente nós estamos vendo essas coisas acontecer, amém ou não? O crescimento da violência, o desrespeito, a falta do temor, etc., o desamor, o esfriamento. Isso é para a igreja saber, olha, é só um sinal. Ei, igreja de Deus, Ele está preocupado que você não seja pego, surpreendido. Ele vem te buscar. Você já está dentro da arca. A igreja representa a arca. Jesus representa. Nós já estamos dentro da arca. Nós já estamos dentro da arca. Ele vem buscar. Ele veio nos buscar. Não se preocupe, Jesus vem buscar. Você já foi justificado. E se você falhar, a misericórdia dele continua. Ele é teu advogado diante de Deus. Satanás, ele está pensando que a igreja que vai subir assim. E aí Jesus fala para o Senhor, olha, ele está na minha conta. O meu sangue está sobre ele. Quando Deus olha para ele, para você, vê Jesus em você. Amém? Não se preocupe. Quem tem que se preocupar é quem não resolveu essa parte, querido. Jesus vem buscar a igreja. Eu e você somos a igreja. E não temos que nos preocupar com isso. E ainda assim, depois de deixar tantos sinais, depois de fazer tantas pontuações, para que você se lembre, às vezes está com o pé lá no buraco, Jesus vai mostrar para você alguma coisa, como um sinal para você, ei, você é filho de Deus, ei, você é servo, ei, você é igreja, e você vai ter força para sair desse buraco. E na hora dele voltar, a última coisa, ainda tem algo de lambuja, só para não perder você, haverá um sinal, o toque da trombeta.
Tem gente que gosta de pregar sobre a volta de Jesus para causar um pavor, não sei que prazer é isso, parece que é um masoquista, né? Causar um pavor na igreja. Está pensando que é assim, não vai subir. Uma vez eu estava numa reunião, numa sexta-feira lá no Fonseca, não sei se alguém que está aqui estava lá, Raquel lembra, não sei. Um irmão passou mal, teve que chamar o médico, quase que teve um infarto. Mas ele botou tanta pressão. Oh, caraca, bicho, o motivo da nossa alegria, da nossa esperança. Verdade? Dá a impressão que ninguém vai subir, só ele que ia subir. A igreja toda está condenada. Porque somos seres humanos, vivemos num mundo, né, de tantas contradições. Mas deixa eu dizer a você, eu quero te falar contrariamente. Fique tranquilo. Não desista. Permaneça firme no Senhor. Se está faltando alguma coisa a acertar, procure acertar. Jesus ainda não veio. O céu é para mim e para você. Se você é a igreja, o céu é para nós. E eu estou prontinho para ir, estou esperando a minha volta. Tem uns que ainda tem umas hipocrisias. Não, eu não sei se eu vou, porque, sabe como é? Eu não estou falando de perfeição, não, querido. Estou falando de santidade. Amém? Santidade não é perfeição. E perfeição também não quer dizer não ter defeito, não ter pecado. Na verdade, a perfeição, biblicamente, para mim e você, quer dizer estar pronto, completo, no ponto para subir com Jesus. Amém? Porque tem algo de lambuja. A primeira trombeta vai soar. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus, Cláudia. Olha o cuidado. Não vai ser assim, tum, de repente. Tu nem prestou atenção, dançou, não subiu. Olha, Deus investiu tanto na igreja. O seu filho Jesus morreu pela igreja. Quantas coisas Deus abriu mão pela igreja. E vai brincar de lavar o gato atrás no rato, esperar você estar distraído. Ele tum, levou a igreja. E vai ficar apavorado porque você não subiu. Creio que Deus não acha nenhuma graça. Tudo que Deus tem feito até aqui é preparar um clima para naquele dia glorioso você subir sem nenhum problema. Porque o céu não é para nenhuma outra pessoa, senão para você. Amém? O céu é para a igreja. Então olha o ritual que vai ter. A trombeta vai soar. Então é a primeira trombeta, amém ou não? Quem não vai ouvir é quem não é a igreja, porque não tem o start, não tem aquela pecinha que tem no cartão de crédito, eu esqueci o nome aqui, não tem o chip, mas a igreja tem, está ligada, está antenada. Quando a trombeta soar, o mundo não vai nem tomar conhecimento, mas a igreja vai ouvir o toque do chofar. Pastor Guilherme tocou, mas eu tocou com tanta unção, bicho, eu cheguei a me arrepiar, até chorei, só Jesus. O maior amigo que eu paguei ali, mas é engraçado que acha. Eu chorei mesmo e pronto. Tocou com muita unção. Quem estava aqui de manhã viu. A trombeta vai soar. Até os mortos em Cristo vão ouvir o toque da trombeta. E vão ressuscitar num abrir e fechar de olhos. E a gente vai ficar esperto. A segunda trombeta vai soar. Só para você não se perder. É só para você ouvir. Nós, os que estivermos vivos como igreja, seremos transformados nesse corpo corruptível num corpo incorruptível. E aí sim, subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens do céu. Quem não é igreja não vai ouvir, porque não tem um start. O Espírito Santo é o nosso start, é o nosso chip. Não vai ouvir, o mundo não vai ouvir. É quando os irmãos já viram muitas profecias, revelações de pessoas dizerem que sonharam com o arrebatamento da igreja. Como é que foi, irmão? Foi terrível. Eu olhava, de repente a igreja que tinha 500 pessoas, 1000 pessoas, ficaram umas 400 gritando e chorando. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê meu marido? Cadê meu filho? Cadê meu dia? Cadê o pastor? Cadê aquele garoto que tocava teclado, aquele tal de Bruno Fonseca, aquele cabeludinho? Cadê? Não entenderam nada. De repente chega a gente na porta da igreja. Licença, acabou o culto? Nem acabou, está uma confusão aqui danada. Por quê? Não, porque a minha mulher já era para ter chegado em casa. Nós marcamos para comer uma pizza depois do culto. E ela não está entendendo meu telefone. Cadê fulano aí? Chega a gente. Cadê meu filho? Cadê minha mãe? Cadê quem?
Daqui a pouco meu irmão com o telefone, pai, eu estou seguindo uma notícia aí, sumiu gente a beça. A igreja foi arrebatada. E nem aumentam mais conhecimento. Você quer saber? O mundo não vai tomar conhecimento. Os que não são igreja não vão tomar conhecimento. Só 20 minutos depois vai ser um pavor tremendo. Era disso que Jesus estava falando para os discípulos. Deixa eu te dizer, não tomar conhecimento não tem a ver com a igreja vai tomar conhecimento, amém? Quem não vai tomar conhecimento são aqueles que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Sabe o que significa isso? São aqueles que estão levando a vida na flauta. Irmão querido, Deus é mais misericordioso, está pensando. Para com essa empáfia, para com esse deboche, para com essa teimosia. Você conhece Jesus, amado? Você conhece a palavra? Por causa de um orgulho só para não ceder, talvez a opinião do teu pastor é diferente. Claro, glória a Deus que a minha opinião é diferente da tua. Verdade? Porque estou aqui como instrumento de Deus para te dar um alerta. O chofar está tocando daqui. Te aconselho a parar com isso. O nosso grande prazer é que a igreja toda suba, mas a gente sabe que nem todo mundo que está na igreja é igreja. Porém, querido, Jesus vem buscar a igreja, aqueles que foram justificados pelo Senhor, que passaram pela transformação do novo nascimento. Ainda está em tempo. Deus deseja isso muito mais do que eu, amém ou não? O grande desejo de Deus é fazer um concerto contigo esta noite, mas só depende de você. Verdade. E aquelas pessoas que estão em tanto a igreja, vem quantas vezes a igreja nunca tomou uma decisão, querido, que a igreja ser quase crente não é ser crente. Eu estou tanto na igreja que sou quase da igreja, não, mas não é da igreja. Quero te dizer que Jesus vem buscar a igreja. Ele vem buscar a igreja. E vou dizer, imagine o pavor que foi nos dias de Noé. A arca fechada, o dilúvio caindo firme, a água subindo. A Bíblia diz que exterminou com tudo que não era a igreja, tanto animais como seres humanos. Jesus acabou com tudo. Agora deixa eu te dizer, você acha que o mundo hoje está menos corrupto do que antes? Eu quero dizer, talvez mais corrupto ainda, mais traiçoeiro, mais prostituto, mais mentiroso, mais violento do que antes, por causa do recurso que temos hoje. Porém, a misericórdia de Deus tem sido até maior. Eu creio que Jesus ainda não veio por nossa causa, por alguns que ainda não acertaram. E Jesus quer levar você também. Mas se você não é igreja, a mensagem do pavor é para você. Mas se você é igreja, nem dê bola para essa mensagem. Cara. Verdade? Porque para nós é a mensagem da esperança. Pode falar o que quiser, Fabiano. Pode falar o que quiser. Não estou nem aí. Eu quero é Deus. Porque a mensagem para nós é de esperança. Eu estou esperando Jesus voltar. Não estou dizendo com isso que sou melhor que você, nem sou perfeito. É que apenas eu creio na promessa da Bíblia. Quando o meu pastor estava vivo, e os irmãos, pastor, você fala tanto do seu pastor? Pois é, veja o temor que eu tinha, o respeito, o companheirismo e a submissão. Ele falava não, era não. Eu não ia a nenhum lugar, e eu já era pastor, sem dar um toque nele. Se ele dissesse não, era não. Eu não marcava nenhum compromisso. Não, pastor, eu não vou porque eu tenho um compromisso que eu marquei. Ele só olhava para mim assim, mas nunca dei esse mole não. Não ia. E se não desse falar com ele, eu não fechava nenhum compromisso. Hoje, pastor da nossa equipe, irmão, preciso que você faça um negócio com ele. Ih, pastor, não vai dar que eu tenho um compromisso. Compromisso com quem? Você não tem compromisso com a igreja? Primeiro compromisso nosso é com a igreja, amém ou não? Somente pastores. O nosso primeiro compromisso é com a igreja, querido. Mas tem compromisso com todo mundo, até com coisa que não tem nada a ver com a vida cristã. Priorizamos tudo, menos a igreja. Você pensa que Jesus não está te olhando não, bicho? Pensa que não está olhando não? Ele vem buscar a igreja. Quem é a igreja? É quem tem compromisso com Deus e com a igreja, querido. Porque ele só tem compromisso também com quem tem compromisso com ele. É uma palavra de exortação, sim. Mas o meu desejo é que esta noite você até nem durma pensando sobre isso.
Porque se você sair daqui e for comer uma pizza, ainda vai zombar da mensagem, quer dizer que está pior do que eu estava pensando. Mas ainda assim vou continuar orando por você, porque eu tenho esperança. Jesus ainda não veio. Se a minha palavra não falou o teu coração, Deus vai apertar um pouquinho mais para você poder ouvir. Alguém vai falar, mas Deus usa alguém. Se eu não estou conseguindo alcançar esse dia, usa alguém, porque o Senhor Jesus ainda não veio. E é nossa alegria saber que aquele dia, quando o chofar tocar, todos nós possamos dizer: Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. Eu tenho os diplomas para entregar aos novos batizados, né? 20 pessoas batizaram-se no último encontro, vão receber o diploma hoje e tomar a primeira Santa Ceia conosco. Mas eu queria deixar você à vontade. Eu vou fazer um apelo. Não é desinteressado não. É que esse apelo é tão forte como foi forte o recado desta noite. É do meu estilo, né? Não sabe que eu não prego rindo, contando piada. Não é meu caso não. Eu já passei dessa fase. Nunca foi meu temperamento. Eu quero te falar a verdade que toca o teu coração. É claro que eu sei bastante de retórica. Foi tudo que eu estudei a vida toda. Quer saber? Não serve para nada. É unção e pronto, verdade? Eu não tenho nenhum trejeito, não uso técnica. Esboço, nada disso. Verdade? Eu quero te falar genuinamente aquilo que possa tocar teu coração. E quero te fazer um convite. Tá tudo bem com você, querido? Você acha que tem alguma coisa que você precisa acertar? Não precisa falar comigo, com ninguém. Eu quero que você acerte isso com Deus esta noite. Nós, seres humanos, é que somos cheios de etiquetas, né? Botamos tanta dificuldade, botamos tanto empecilho sem querer fazermos isso. É tanta exigência. Vou te dizer, o Senhor Jesus conhece você e conhece o teu coração. Mais do que qualquer pessoa, esta noite, Ele está absolutamente interessado em fazer uma reconciliação contigo. Ainda não veio, mas tudo indica que falta muito pouco, amém ou não? Tudo indica que Jesus pode vir a qualquer momento buscar a igreja. E se você acha que tem alguma coisa para acertar, essa é a tua oportunidade. Talvez você que não seja crente ainda, já tem vindo à igreja ou a outras igrejas, ou talvez a primeira vez foi convidado para estar conosco esta noite. Não creio que você tenha vindo aqui só para ver a banda passar, nem só para ver a nossa programação. Eu te digo uma coisa, acho que Deus trouxe você hoje aqui na marra, porque ama você, e você faz parte do projeto dele na igreja. Então eu quero convidar você para repetir uma oração comigo, toda a igreja. E aquele que acha que precisa acertar alguma coisa, vou fazer um segundo convite depois. Fecha teus olhos, ora comigo e junto com a igreja, diga assim: querido Deus, esta noite a tua palavra tem falado ao meu coração, e sob a tua palavra abro o meu coração e recebo a Jesus nesta noite para reconciliar-me com Ele, para consertar minha vida com Ele, porque hoje eu quero fazer parte da igreja que vai morar no céu. Perdoa meus pecados, Senhor, perdoa minhas faltas, escreve meu nome no livro da vida, me dá um coração novo, uma alegria nova, uma esperança nova e graça para permanecer na igreja que vai morar no céu, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer o segundo convite. Não vou me alongar nesse convite, nem vou insistir.
tanto a um crente que sente que não está muito bem, ou a um não crente, eu quero te convidar. Se você acha que precisa fazer esse acerto, esse é um ponto de apoio da fé. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, sair do teu lugar, porque como pastor eu quero orar por você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas pessoas dizem: eu vou ficar aqui no meu lugar mesmo, Deus me vê aqui. Isso é uma demonstração da humildade. Verdade? Não entra nessa não, querido. Se você acha que precisa acertar, enquanto cantamos este hino, eu espero você vir aqui na frente, em nome do Senhor. E não vou esperar muito não. Se Jesus está te tocando, venha, querido. Não tenha acanhamento não. Todos nós um dia tomamos atitude. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu bem e meu Senhor, eu sempre o adorarei. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pode vir. Eu não mereço. Deixa ele tocar você. Deixa ele tocar você. Amor. Vamos fazer parte da igreja que vai morar no céu. Do seu perdão. Oh, a dor que passou meu rei e meu Senhor. Sempre o adorarei com amor. Filho do homem,
te adorar. Sim, para Eu Jesus. sou livre. Sou Vamos orar por esses queridos irmãos aqui. Eu creio que há absoluta sinceridade na atitude desses jovens, desses irmãos aqui. Mas creio também que está havendo absoluto acanhamento. Vou dizer uma coisa para os irmãos, para os acanhados. A Bíblia diz assim, palavra do Senhor, para era um profeta também, um guerreiro. Diz aos acanhados, aos indecisos, aos fracos e medrosos, que é do mesmo time, que volte. Porque para fazer parte da igreja tem que ser macho. Amém ou não? Vou criar um neologismo aqui, macha. Permita essa brincadeira nesse momento tão... Irmãos, na verdade, não é tão fácil servir ao Senhor. Assumir um compromisso com a igreja que vai morar no céu é ter a coragem de abrir mão de muitas coisas. Por isso que a primeira palavra que Jesus falou quando começou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Esse é o ponto de conflito, dizia o pastor Moisés Soares da Fonseca. Por isso que eu fico repetindo. O ponto de conflito entre lembra que ele falava, entre a nossa vontade e a vontade de Deus é a cruz do Calvário. E tem que ter muita coragem para fazer isso. Põe a mão no teu coração. Vamos orar por essas pessoas aqui. Pai, no nome de Jesus, esta noite nós pregamos a tua palavra. Ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A tua palavra falou para nós esta noite, e aqui estão os teus filhos que diante da tua palavra reconhecem que precisa fazer o seu conserto contigo. O fato de virem aqui na frente, sabemos que não é tão fácil. Só quem é humilde, só quem reconhece e confia em ti é que toma uma atitude dessa. Por isso eu te peço agora, como teu ministro, como teu representante aqui, Pai, passa o sangue de Jesus aqui no coração, na mente dos teus filhos. Eu creio, porque a promessa da tua palavra aqui tem valor de confissão que eles estão fazendo aqui. E a tua palavra diz que quem confessa as suas culpas e deixa, alcança a misericórdia. Quem encobre não prospera. Os teus filhos estão confessando esta noite. Perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes o pecado. Restaura, restaura. Renova-lhes a fé, a força, a alegria de servir que sempre tiveram. Por alguma razão foram abalados, mas esta noite renova. Hoje mesmo, a partir de agora, eles possam sentir o renovo, a paz, a alegria da reconciliação contigo e a certeza de que se o Senhor vier hoje, a trombeta soar, eles vão poder dizer: Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus, porque eles fazem parte da igreja que vai morar no céu. Portanto, nesta noite eu declaro que ficam cancelados aqui todo argumento de Satanás sobre a vida deles. Em nome de Jesus, estão livres para te adorar, para te servir. E Satanás agora foi envergonhado e não tem mais autoridade sobre essas vidas. Eu declaro isto em nome de Jesus. Amém, amém. Quero que os irmãos repitam comigo aqui essa oração. Diga assim: querido Deus, esta noite eu abro meu coração diante do altar e recebo, tomo posse do perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas e das minhas falhas. E declaro também agora, em nome de Jesus, que estou livre e reconciliado com o Senhor, porque a partir de agora, Satanás
eterno tem mais autoridade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê nisso? Você recebe isso? Toma posse? Então dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, irmão. Vamos prosseguir.